Vamos falar agora sobre tecnologia, no quadro Ciência e Tecnologia, com o professor e engenheiro da UFCG, Edmar Gurjão, que participa todas as segundas com a gente. A gente escutou falar aí há uns meses atrás sobre metaverso, esse projeto ousado do Mark Zuckerberg de criar um universo virtual para vivermos praticamente, para fazer reunião, negócios, e hoje o Edmar vai falar sobre isso, mais detalhadamente o que seria esse metaverso e as perspectivas de acontecer isso no futuro muito próximo. Bom dia, Edmar. Bom dia, Moisés. Bom dia aos ouvintes. Maravilha. Edmar, metaverso é uma realidade próxima ou uma realidade distante ainda? Ela é uma realidade a médio prazo, Moisés. Ela não é uma realidade tão próxima para nós, mas ela é uma realidade a médio prazo e é uma realidade que vai vir. A gente já tem hoje possibilidade de, por exemplo, usar um óculos virtual, um óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, entrar na realidade e interagir. Por exemplo, já tem muitos jogos em que as pessoas conseguem interagir com jogos, sentir a vibração. Então, esse é um caminho para a gente chegar no falado metaverso, né? E esse metaverso é algo que tem seu lado muito positivo para nós. Por exemplo, Moisés, se nós tivermos um metaverso, quando ele estiver em funcionamento, eu vou poder estar aí, meu avatar vai poder estar aí fazendo um programa junto com você em Cajazeiras. Então, nós vamos poder fazer um programa em que tem o avatar de Moisés, o avatar de Edmar, os dois vão estar lado a lado, conversando, certo? Inclusive, vamos poder apertar a mão, vai sentir o aperto de mão do outro. E as pessoas que quiserem interagir também vão poder entrar com seus avatares no palco e interagir junto conosco. Isso vai chegar, né? No médio prazo chega para nós, porque principalmente toca os jovens. Então, esse fato de tocar os jovens é algo, digamos assim, promissor. Professor Edmar, para vivermos essa experiência do metaverso, vai requerer, nós vamos precisar, na verdade, de mais tecnologia e de mais internet. Quanto de internet a gente vai precisar para viver essa experiência do metaverso? E quais os tipos de tecnologia que nós teremos que usar para viver essa experiência? Bom, Moisés, inicialmente nós vamos precisar ter um óculos de realidade virtual, vamos precisar ter a gente pode chamar, na linguagem, um joystick que fique conectado nas nossas mãos para que a gente possa interagir, né? Fazer o nosso avatar se movimentar e fazer com que a gente sinta. Isso, naturalmente, você tem razão, já exige essa tecnologia que a gente está falando aqui do óculos, do controle, tá? E também exige uma internet com uma taxa razoável. Por exemplo, hoje, na maioria dos locais onde a gente tem internet no país, as taxas elas não permitem esse tipo de interação. Porque nós precisamos pensar que você precisa ter uma internet em que se transmita o comando e retorne a sensação. Então, isso precisa não só de uma internet rápida, mas uma internet que insira pouco atraso. O habilitador disso, Moisés, vai chegar para nós, que é o 5G. Como o 5G consegue fornecer para nós, no nosso telefone, na nossa casa, a gente vai ter internet suficiente para prover isso para as pessoas. Muito bem. Professor Edmar, parece algo muito interessante, inovador, é o futuro, vai facilitar e diminuir muito o distanciamento entre as pessoas. Mas essa imersão nesse universo virtual não vai criar um distanciamento entre os valores humanos? E aí eu fico imaginando, se de repente as pessoas não tiverem uma preparação psicológica, uma educação para esse tipo de experiência, a gente não corre o risco de ficar meio zumbi, fora da nossa realidade normal? Corremos, Moisés, como nós estamos correndo hoje com as redes sociais. As redes sociais hoje nos levam para uma realidade que ela não existe. As pessoas, normalmente, nas redes sociais sempre estão muito bem, sempre muito, muito felizes, que é bom, né? Mas a gente precisa lembrar de que existem dias bons e existem dias que nem tanto, né? Existem situações boas, existem outras que nem tanto.
né? Então, assim, isso pode acontecer. E precisa ser muito bem regrado, muito bem cuidado, e aí a gente vai precisar ter uma política de Estado que freie algumas, que não permita que aconteça algumas ações. A gente vai precisar ter um controle, principalmente das crianças e dos adolescentes, né, para que eles não tomem isso como um mundo verdadeiro, né? E isso pode ser um caminho feito, Moisés, pela escola, né? A escola, e eu gostaria muito de ver, por exemplo, uma criança estudando sobre biologia e ela vendo, né, o vírus em 3 dimensões aqui, né, ela poder mexer com o vírus e entender. Mas, veja, isso precisa de um preparo muito grande, não só da escola, mas da sociedade, e você tem razão, né? Então, a gente corre esse risco. Inclusive, esse risco nós estamos correndo hoje, né? A gente tem visto aí o que tem acontecido com essa coisa das redes sociais, então a gente tem que ter muito cuidado neste caminho. Muito bem. Inclusive, através da experiência de imersão do metaverso, vai até facilitar questões comerciais e transações financeiras também, professor Edmar? Com certeza. Nós acabamos... A pandemia, ela nos trouxe coisas ruins, mas ela nos trouxe nos trouxe ensinamentos, digamos assim, não coisa boa, ensinamentos. Por exemplo, eu agora estou participando do seu programa, né? E veja, foi a pandemia que nos ensinou que isso é possível. Hoje eu faço diversas reuniões sem precisar me deslocar. Eu já saí daqui da Paraíba para ir a São Paulo para fazer uma reunião num dia e voltar no mesmo dia. Agora nós aprendemos que a gente consegue resolver, né? Nos educamos a resolver online. O metaverso, ele deve trazer também essa coisa comercial mais forte. Eu vou poder agora participar da reunião, vou poder participar do seu programa com o meu avatar, né? Não só, veja, não é só uma representação, mas vai passar o meu sentimento. Então, as pessoas que estiverem assistindo, por exemplo, vão ver meus gestos, vão ver meu rosto, vão ver até as minhas, digamos assim, as minhas emoções, né? Quando eu falar alguma coisa, ou quando alguém falar uma coisa que eu não gostar, a minha reação vai ser apresentada, talvez. Isso deve caminhar, e a gente tem uma coisa chamada de computação afetiva, né? A computação afetiva é a ideia de você transmitir também sensações. Isso junto leva, né, a essa sensação que comercialmente vai ser explorada, não só pelas empresas, como pelas instituições de ensino. Obrigado, Edmar Gurjão, pela sua participação hoje no nosso programa. Algo mais que você queira acrescentar sobre o nosso futuro no metaverso? Eu gosto sempre, mas eu gosto muito das suas falas, quando nos traz para a realidade, né? E a gente tem que ter muito cuidado. A tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas nós não podemos viver em função da tecnologia, tá? Então, a gente tem que ter, desde agora, a gente tem que parar um pouco, olhar, inclusive, o que está acontecendo nas redes sociais, o uso das redes sociais, porque o metaverso, digamos assim, é uma super explosão do uso da rede social. Portanto, desde agora, nós devemos parar, olhar um pouco e trazer para a nossa realidade e comparar o que está acontecendo nesse mundo virtual, né? Porque, no final das contas, nós estamos aqui no mundo real.